Fala galera, Papo de Boleiro no Pedaço, mais uma vez com vocês aqui para acompanhar o programa. Você sabe, tá aí na tela, as mídias sociais, é só você entrar lá e acompanhar a gente. E olha, tem um prazer muito grande ver hoje aqui um amigo de longa data, cara, mas muito tempo mesmo. E a gente já partilhou inúmeros campeonatos, inúmeras competições dentro de campo. E ó, é uma coisa que eu tenho que falar sempre de você, Salve: educação, gentileza, comportamento. Muito legal tê-lo aqui, Salve Espíndola, grande árbitro de futebol, entre outras coisas. Tudo bem, meu amigo? Bom revê-lo. Igualmente, Fazia um Fernandinho, tempinho já, né? que alegria estar aqui com você, né? Eu fico um pouco assustado quando eu recebi o convite para vir aqui bater o papo com Por você, quê? né? Papo de boleiro, né? Daí eu falei assim, pô, Fernandinho já tá me colocando como boleiro. Que legal. Mas obrigado aí pela sua introdução e admiração por você também, sempre muito grande. Ralamos no interior, Muito. ralamos nos campos da vida, tomamos chuva, pegamos sol, comemos espetinho de frango pelo interior para ir trabalhar, né? Caldo de cana na estrada. Mas é muito Mas a bom, cara. satisfação de te encontrar, quantas vezes te encontrei no campo, Fernando, e você sempre impecável, sempre no ótimo relacionamento e sempre respeitoso comigo e com todos. Pois é, isso é uma coisa que eu sempre cultivei na minha vida e eu achava isso sensacional, porque qualquer equipe de arbitragem sempre eu ia lá para conferir nome de todo mundo, senão o cara, a turma, vocês me fala, vem aqui, toma um café, come uma fruta que vocês têm ali, e que normalmente essa relação é mais restritiva, o cara foge um pouquinho da imprensa, do jornalista, e acho que comigo ao longo dessa história aí nós criamos uma relação com toda a arbitragem de respeito, de uma coisa legal, sabia quando às vezes eu tinha que fazer o meu trabalho, o de vocês, e a gente sempre criou uma relação muito estável de respeito, de credibilidade. Acho que isso é muito importante e é incomum, pelo que eu vejo aí, né, acompanhando de longe, que agora estou mais longe dos gramados. E uma relação continuada, né, Sim, Fernando? Isso sim, que era bacana. Você sempre me visitou no vestiário de sim. forma educada e às vezes, né, falar para o público, né? Às vezes o vestiário do árbitro é aquele ambiente fechado, restrito, Precisa ser ninguém um entra, lugar né? privativo de você, até pela função, né? Exato, é. E eu normalmente, né, Fernando, assim, eu sempre deixava reservado 10 minutos antes do jogo, o árbitro entra em campo, né? Meia hora antes, ou seja, 30 minutos antes do jogo, eu realmente fechava, porque é aquele momento que eu buscava a minha concentração, né? E você sempre respeitou isso, você sempre foi muito antes, porque isso é importante, né? A concentração do árbitro antes do jogo é fundamental, pensar no jogo, focar no jogo. E se 10, 15 minutos antes do jogo você está falando um problema, resolvendo um problema, dando uma entrevista, né, respondendo uma pergunta, um questionamento, você desfoca do jogo. É muita tensão e ali precisa de uma mentalização no jogo, né? E você sempre viu acontecer isso, às vezes até 2 horas antes. A gente Chegava ficava a na ser. resenha, no papo, meia hora, e era um papo de aprendizado, né? De É informação. uma troca, sempre é É. muito legal. Sabe, você falou um negócio que a arbitragem sempre me intrigou. Cara, por que vocês escolhem ser árbitro? Não fala juiz, né, de futebol, mas o termo técnico é árbitro. Cara, porque assim, você já sabe que você vai. Não é para isso, é para normalizar e para controlar o jogo, mas normalmente todo mundo vê o árbitro como um cara que vai lá para atrapalhar, é sempre ninguém vem para tirar uma foto, pô, que legal, os caras quando enquanto que 99% das vezes é para reclamar. O que que A- leva alguém a ser árbitro? Assim como você, né? No começo do jogo, você sempre vinha bater um papo com a gente. No final do jogo, você só vinha quando eu fazia besteira no campo. Se andava tudo bem no jogo, Mas tinha você. uma coisa também, vocês não podem falar até hoje. A É, minha vida inteira eu discuti isso com os membros da comissão de arbitragem, da federação, da CBF, eu falava: "O árbitro no erro, no acerto, eles têm que falar, E você humanizar o árbitro". e você está coberto de razão, Fernandinho, você está coberto de razão. É uma mentira que a FIFA proíbe o árbitro de falar. Às vezes dão esse argumento: a FIFA proíbe o árbitro de falar e não pode falar. Isso é coisa nossa. É uma mentira. A FIFA não permite que o árbitro fale na Copa do Mundo. O árbitro que está ali para a Copa do Mundo. Porque ela tem a conferência de imprensa. A comissão de Sim, arbitragem, que você participou várias vezes, faz a conferência de imprensa de 2 em 2 dias na Copa. Então ela não pega a entrevista do árbitro. Mas aqui o árbitro tem que falar. Eu falei várias vezes. Dei entrevista lá na TV Bandeirantes para Renata Fã, depois de um São Paulo e Corinthians polêmico, que disse que foi uma audiência na segunda-feira. Comissão de arbitragem brigou comigo, atendi a vocês.
Sim, Mas isso era uma coisa sua, isso, porque o modo a, operandi não a permite. regra é não falar. O que eu estou falando isso não significa que hoje eu trabalho com comunicação, trabalho comentando, que hoje eu defendo essa tese. Mesmo quando eu era árbitro, eu sempre defendi. Não só humaniza, como você bem falou, como também é uma forma de justificar, explicar a decisão Perfeito. para o mundo do futebol. E se errou, vai errar e dar mais credibilidade, Fernando. Porque E se eu o tô com árbitro você. chega, se o árbitro chega e fala assim, gente, eu errei, metade da confusão já some. Aí você Ó, vai porque até porque, pô, eu errei, todo mundo erra. não, não. Olha, eu estava posicionado, eu vi a jogada desse lá. Vou dar um exemplo para você, vai. Que você trabalhou nesse jogo. Um Corinthians e São Paulo, que o Ronaldo pisou no André Dias. Eu Sim, deveria ter expulsado o Ronaldo. Eu não expulsei o Ronaldo. Mas no campo, eu estava do lado invertido, do ângulo invertido. não viu. Não vi, fui lá e não expulsei. Se eu olhasse na televisão, você ia me perguntar só, por que você não expulsou o Ronaldo? Eu estava no meio do campo, ele pisou lateralmente e, olhando a imagem, era para cartão vermelho. Sim, Hoje o VAR expulsaria. E se eu sim. desse essa explicação, pronto, resolveria. Não é que eu não expulsei porque era o Ronaldo, não, porque eu não vi no campo. Mas é esse que era o problema, porque não permitiam que você chegasse lá e falasse: olha, eu não, você só foi falar na segunda-feira. Eu não vi, pô, mas é normal você não ver. Porque às vezes pô, o árbitro está 2 metros, mas tem o ângulo, tem gente na frente, tem o movimento. Quando você trava a câmera lenta, pô, é lindo, eu tô vendo o pisão. Mas e o movimento? Como é que é? Tem a bola passando ali? Tem a dinâmica. Isso é importante. E eu defendo essa bandeira junto com você. É importante o árbitro falar, não só a comissão de arbitragem. Quem iniciou esse trabalho de didaticamente informar lances foi a Federação Mexicana. Há muitos anos atrás, a Federação Mexicana passou a divulgar no site dela as decisões, que isso ajuda o mundo do futebol. Por que, que o árbitro tomou aquela decisão e se foi certo ou errado? Não vai ali defender a arbitragem. Agora a CBF começou a fazer. Acho até que de forma exagerada. De uns tempos a Sim. CBF começou a fazer um Em alguns programinha momentos, eu acho que até expõe o árbitro. O exagerado. Seneme, um grande Ah, árbitro, é um cara. Mas às vezes, a maneira que se coloca, parecia que você estava colocando na arena é, os caras, em vez de favorecer alguns é. momentos, em busca da transparência, em alguns momentos, acho que expunha os árbitros. Exagerado. Um dos grandes, não, né? Sem nem um dos melhores que eu vi apitando, viu? Um Sensacional, dos um cara melhores também árbitros. sério, Sério. correto, mas É. sempre Um dos em cima. melhores, um dos melhores árbitros que eu vi Sim, apitando foi o Cinema. Agora, muito sério. uma coisa é a gente dar opinião sobre a gestão. Hoje ele tem a Lógico. gestão da arbitragem. Muitas coisas eu não concordo com a gestão dele, né? E uma delas é essa. Não adianta você querer defender a arbitragem, não adianta você querer alongar. O futebol precisa saber, didaticamente, se aquele lance é certo ou é errado, Até para porque as regras comparar. do futebol são confusas, são muito subjetivas, é um negócio maluco, E cada não um vê de pode um jeito. e não pode ter uma caixa preta. Mas eu tô te enrolando para responder sua pergunta, né, por que que eu fui ser árbitro de futebol, Fernandinho. Eh, não dá para você opinar só por um, só por 2. Tem louco de todo tipo. Por exemplo, o Wilson Seneme foi jogador de futebol, e isso trouxe facilidade para ele. O Rafael Claus, que para mim é o melhor árbitro da atualidade do futebol brasileiro, foi jogador de Mas futebol. Fortão daquele jeito é não jogar a bola, pô. É. E eu defendo uma tese, E é bom Fernandinho, árbitro. bom árbitro, eu defendo uma tese que o jogador de futebol, depois do sub-20, que não vira profissional, as entidades, federações, CBF principalmente, devia pegar esse público, colocar na salinha, regra de futebol, treinamento, e Ver dali vai quem tem sair caldo. aptidão. O cara tem 10 anos, no mínimo, de condicionamento físico, 10 anos, no mínimo, de visão de bola, de jogo. E por isso, por que que o Seneme foi um dos melhores árbitros que eu vi? Entendi o jogo como poucos, ex-jogador. Isso ajuda. Quer ver o árbitro de final de Copa do Mundo, você teve com ele? Nestor Pitana, da Sim, Argentina. sim. Foi jogador de futebol. O cara que já Na é Copa da jogador... Rússia, o Seneme me apresentou, ele ficamos na mesa, num café da manhã, batendo papo junto com desculpe, Copa das Confederações, É. na Rússia. Nós ficamos tomando café juntos, com o Seneme, ele me apresentou o Pitana, batemos um pai, depois ele foi para a final da Copa. E uma ótima interpretação do jogo. Então, cada um tem sua loucura, né? Outro vai ter jogador de futebol e alguns são frustrados, alguns são torcedores e que viram. Eu, Fernandinho, normalmente eu gostava muito de futebol e organizava os campeonatos, sabe? Na universidade, eu que organizava. Os árbitros não iam apitar, porque não tinha grana, né? Sabe como que é faculdade, Sim. né? Os caras querem jogar o campeonato interclasses ali, mas não Mas quer ninguém pagar. ninguém quer contribuir. Ninguém quer contribuir. Aí não tinha grana para contratar os árbitros
E eu tinha que resolver o problema. Eu chegava os times lá para jogar e não tinha árbitro. O que eu fazia? Pegava o apito e ia lá. E aí disso eu fui fazer o curso na Federação Paulista. E aí cada fase foi passando, né? O início, a expectativa, o curso. Fui gostando do interior, viajando pelo interior, apitando várzea. Apitei muita várzea, Fernandinho. Como Muita é que é, várzea. Várzea? Várzea é dura, viu? Apitei muita várzea, viu? Já viu aquela história de revólver pra cá, ameaça pra lá? Fernandinho, eu vou te contar uma história que eu apitava o campeonato do ABC aqui de São Paulo, né? Apitava o campeonato de Diadema. E Diadema era o seguinte, a história é triste e eu, às vezes, gosto de contar ela porque é uma visão, já contei em escola de artes, mas, assim, comunicação acho que é a primeira vez. Você explorou isso agora aqui de mim. Eu apitava o campeonato de Diadema, amador, da primeira divisão. Era domingo de manhã. E no sábado à tarde, era a segunda divisão. Os árbitros eram locais de lá. E aí eu chego no domingo para apitar o jogo, e aí quando eu chego lá no campo do Piraporim, em Diadema, quando chega, eu vi que tinha um corpo no campo e estava coberto, né? E aí o zelador do campo pegou e falou assim, ô professor, tudo bem, tudo bem, ó, acho que não vai, tava aí os bandeirinhas, né? Acho que não vai ter jogo hoje. Estamos esperando ainda o carro do IML vir retirar. Cara, Fernando, fomos pro vestiário, tudo. Até hoje eu tenho essa imagem na minha cabeça, hein? Tem mais de 30 anos. Quando ele levanta o plástico, era um plástico preto, era um árbitro com aquela roupa preta, branca, antigona, sabe? Que apitou no sábado, Os caras mataram o juiz. no campo. E vocês? Acabou, não tem jogo, fui embora, fiquei uns 2 meses sem apitar jogo de futebol e repensando a carreira. Se eu queria apitar, se eu não queria apitar. Só voltei a apitar porque depois veio a informação que o problema não foi no jogo, era uma pessoa Uma da treta, cidade, um outra problema situação. fora do campo, sabiam que ele estava lá e foi. Então, várzea, tem hora que você se depara com isso, tem hora que você se depara com problema, com alambrado caindo em cima de você, mas só engrandece o árbitro. Assim, a várzea me fez crescer muito, entender o jogo, interpretar o jogo, a tomada de decisão, tomar força na tomada de decisão. É porque ali é o seguinte, não tem policiamento para te proteger, né? Nem sempre vai ter policiamento para Na te Várzea não proteger. tinha, era difícil. Difícil. E tem que apitar. É importante o ar passar por isso. É um estágio. Já teve que brigar lá, já. Porra, cara. No Lauro de. Em São Caetano, uma vez, cara. Aí, em São Caetano, uma vez eu tava bandeirando. Era um campeonato, final de campeonato amador lá de São Caetano. E aí o árbitro que estava apitando, inclusive o filho dele é até árbitro hoje da Federação Paulista, ele até fala isso. Quebrei a bandeirinha. Lembra que antigamente a Sim. bandeirinha era de madeira, né? Sim, de madeira. Porra, deu uma briga danada lá para proteger o árbitro. Aquela briga, 22 partiram para cima do meu amigo lá, né? Aí eu pego a bandeirinha e saio batendo com a bandeira num monte de jogador lá e a gente sai correndo pro vestiário, lá no Anacleto Campanella. Lembra te matar. Lembra que o vestiário antigamente era Sim, lá no meio? sim, Não sim. tinha aquela arquibancada? Sim, A gente sim. sai correndo do campo e entra naquela casinha pequenininha, lembra? Aquela casinha pequenininha, fica todo mundo trancado lá até a hora que a polícia chegou. Só saímos de lá quando a polícia chegou. Mas assim, dá confusão e você tem que conviver com isso, Fernando. Tem que conviver, faz parte. Você decidiu fazer... não é que eu estou falando assim que eu concordo, não, pelo contrário, Não, eu já vi mas coisas graves, né? Mas o árbitro de futebol que vai procurar o curso para ser árbitro e acha que não vai passar por isso, é melhor fazer outra coisa. Tem que ir para a várzea, não tem jeito. Tem que ir para a várzea. Aí, com respeito a todos os meus colegas do tênis, eu pego e falo o seguinte no curso de árbitro quando eu vou. Se você não quer isso, vai fazer o curso para ser árbitro de tênis. Porque você vai ficar sentado na cadeirinha lá, longe do jogador. Tá certo que às vezes tem uns que querem jogar raquete lá, né? Não vai fazer o curso para ser árbitro de futebol. Porque quando você está na federação, você tem que ir para a várzea para praticar. Primeiro, é terceira divisão, quarta divisão ou várzea mesmo? Estou falando de várzea, né? Lógico que começa na quarta, quinta divisão na federação. Começa a categoria de base, vai começar a quarta, quinta divisão para depois chegar na Série A3. Agora vai ter até a Série A4 aqui no Campeonato Paulista, mesmo nos outros estados. Depois chegar na A2 até chegar na primeira divisão. Mas independente desse campeonato, é a várzea que te prepara. Da federação, que tem o STJD julgando o jogador, que tem um pouco mais de seriedade ali, com mais formalidade, mas o que prepara é a várzea. Por quê, Fernandinho? Além de te dar isso, também te dá uma sequência de jogos. Se o cara que procura o curso fica restrito só à escala da federação, ele demora para repetir o jogo, exato, e aí ele não... reflexo. Cria o reflexo, o apito fica atrasado, sabe? Aí quando você vai apitar, até o apito chegar na boca, você interpretar o lance,
tá atrasado. Então, a várzea, campeonato dos jornalistas, campeonato da OAB, campeonato de clubes, que é tudo futebol amador. Tem que apitar o futebol amador para te dar uma dinâmica de raciocínio. Isso é fundamental. Eu sempre aconselho, vá para a várzea. Eu fui, levei uns perrengues e não me arrependo, não. E tem história legal também, deve ter, né? Porque o várzea é uma coisa de prazer. A várzea ainda é o prazer do futebol. Deve ser o prazer da arbitragem muita também. história legal. Imagina, cara, se apita a várzea e apita a quarta, quinta divisão. Várzea tinha aqueles festivais, tinha uns troféus maior que você, Maior de que 2 eu. metros de altura. 1º de maio, aqueles troféus de feriado. O 1º de maio foi bacana. Você sabe que 1º de maio de 94, eu fui apitar... 1º de maio de 1994. Quase Copa do Mundo. Quase Copa do Mundo. 1º de maio de 1994. Eu estava no Real Parque, naquele campão dali, apitando o torneio 1º de maio. Chego lá, eram 3 jogos. Eu ia apitar 1 e bandeirar 2. Eu não gostava de bandeirar. Eu fui convencendo meus amigos para eles não bandeirarem e eu apitava os 3. Chego lá, não teve nenhum jogo. 3 WO. E a gente não entendia por quê. Aí quando chegamos para ver, morte do Ayrton Senna. Os times não foram. 1º de maio, é verdade. Os times não foram. 1º de maio. Apitei muito campeonato de 1º de maio. Tem, é tradição na várzea. 7 de setembro, 1º de maio. Então, assim, é lógico que é importante. E você falou uma coisa, eu tenho bastante orgulho da várzea por isso. Imagina o dia que eu apitei o primeiro jogo de 1ª divisão. Os jogadores que eu apitei. Vários lugares eu voltei, recebi premiação. Em São Caetano, na Câmara, apitei muito o campeonato de São Caetano do Sul. Então, a Câmara Municipal me chamou depois, quando eu fui árbitro internacional, fez uma homenagem para mim, e eu reconheço que eu comecei lá. Apitei o campeonato amador deles várias vezes da Liga de São Caetano, pelo interior. E aí você encontra os jogadores da várzea, depois que você passa a apitar, de vários clubes de São Paulo que eu apitei. Então, você começou aqui, é verdade. Eu comecei aqui, apitei seus jogos e hoje estou apitando o jogo. E os caras falam, que bacana, vem aqui mais vezes. Eu fui sempre. Você apitava nossos jogos aqui, cara, a gente gostava dos seus apitos, agora a gente assiste a televisão e vê você apitando. Então tem coisa bacana, Fernando. Várzea era de graça ou ganhava algum? Ganha, pouco, mas ganha. Tem lugar que não pagava, né? Tem as ligas de várzea que pagam. As ligas de várzea, Assim, se for para ganhar grana, vou te falar que não vale a pena, só para ganhar grana. Tem muitos árbitros que vivem só apitando várzea, né? Aí tem que apitar todo dia. Até porque você tem um cansaço mental também, né? Mas dá uma graninha, o cara juntava, assim, no meu caso, lógico que ajudava, né? Grana sempre bem-vinda, né? Trabalho, tem que ser remunerado, mas dá uma graninha, tem lugar que paga bem, tem lugar que paga mais. Eu gostava de apitar campeonato de jornalistas, campeonato da OAB, porque tem uns que são mais elitizados, né? Aí paga um pouquinho mais, e né? Quando você chegava para apitar um jogo de várzea, os caras iam lá no vestiário. E aí, chefe, time da casa, ganhar, como é que é? Tinha essas conversas? Não, porque geralmente tem a liga, né? Que organiza. E aí tem o mesário da liga. E aí é o mesário da liga que vai. Aí os caras... E o bacana é quando você repete os jogos. Aí os caras já começam a te conhecer. Professor, você apitou bem nosso jogo. A gente gosta quando você apita. Então esse tem, né? Professor... Já conhecido na área. Né, você deve... Não sei se você conhece. Eu apitei uma competição de várzea em São Paulo, famosíssimo e muito difícil, porque tem muitos jogos. Copa Kaiser. Eu joguei a Copa Kaiser. Não. Joguei. Só uma das primeiras edições da Copa Kaiser, cara. Joguei. Ô, Fernandinho. Arthur Frederich, ali na Vila Alpina. O jogo, nós perdemos. Fernandinho, e que campeonato difícil pro árbitro. Tá louco. Eu apitei várias vezes Copa Kaiser, sem miséria. Sério? Canarinho, sabe? Eu apitei a maioria desses times. E depois que eu fui árbitro já internacional, eu fui convidado para apitar as finais. Apitei várias finais no campo do Nacional, né? Geralmente fazia final lotado lá. Porque aí era uma grama, né? Porque você pegava cada várzea, cada terrão, que você falava, meu Deus. Mas é bacana, cara, porque a várzea é a essência do futebol, é a galera, é o povo. Eu peguei um pouco disso aí. Eu gosto, cara, eu gostava. Sabe, você saiu da várzea e virou árbitro FIFA, né, cara? Você passou todas as etapas, né? Passei, sim, Marcelo. Passei sim, viu, Fernandinho? Cara, comecei na várzea, comecei na Federação Paulista, fazendo curso, todas as divisões, apitei todas as divisões. E é isso que eu te falei, né? A carreira, ela não é só o início, né? Tem momentos que você se pergunta, cara, é isso que eu quero? Vou seguir ou não vou seguir? Você teve esse momento de dúvida? Tem. Você tem muito esse momento de dúvida. Não é se você quer ser árbitro. O momento de dúvida é
você conciliar as duas atividades. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo e E empresas, né? eu acho isso um absurdo. Não sei se é aqui no Brasil, mas o cara, árbitro é bico. O árbitro de futebol, o juiz de futebol é bico. Ele tem que ter um outro ganha-pão. Ainda é assim, né? É uma loucura. Por exemplo, você é advogado, você é formado em rádio e televisão, você tem vários, você disse, é do mundo empresarial. Exato. Eu sempre trabalhei em empresas, até trabalhei em empresas multinacionais no início da minha carreira, conciliando com a arbitragem. Eu sabia que ia ser difícil tratar as duas coisas, né? Porque tem que viajar, tem Aí que depois se eu fui ausente. fazer o curso de Direito para tentar ter uma atividade para conciliar com essa minha carreira. Então, tem alguns momentos que você se pergunta. E eu presenciei colegas que desistiram, seguiram só na atividade profissional dele. Você usou a palavra certa, Fernandinho. Isso tem que acabar. Eu entrei em 90 na arbitragem e lá me falaram, ó, vai acabar, vai ter exigência de dedicação exclusiva. Em 2014 no Até Brasil, hoje tá o isso. então presidente da FIFA, Blatter, falou, não vai ter mais árbitro amador, árbitro vai ter que ser profissional. Nós estamos em 2023 e ainda é assim. É assim, a diferença no mundo, Fernandinho, aqui, você falou bem, o árbitro tem atividade profissional e o futebol é um bico. Isso é um Fora do Brasil, o cara se dedica ao futebol em primeiro plano e ele tem uma segunda atividade. A segunda atividade que é um bico. Ele pode ser um advogado, um dentista, um comerciante, mas é em segundo plano. Aqui é o inverso. Pô, o árbitro, o juiz, o jogador tem fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, nutricionista. Cara, e o árbitro tem que correr tanto quanto os jogadores. Acho que corre um pouco menos, porque tem algumas situações. Depende, que posição você jogava? Eu era meia-direita, né? Sou da época do meia-direita. Porra, Era o número 8. 8? Eu também. Era o 8. Era o 8. Falcão? Vou dizer que eu tinha mais transpiração do que inspiração. Ô, Salvi, mas e aí, cara, a gente vê. Vou te dar um exemplo. Um dia eu fui fazer um jogo no Rio de Janeiro, eu tava correndo em Copacabana, aí eu vejo vindo o Djalma Beltrame, que era árbitro, e mais uns 3, 4 árbitros com ele. E aí, pô, vamos correr junto, né? Estamos indo. Aí, cara, a gente foi, quando a gente tava voltando, e ele conversando, pô, a gente se cotiza aqui, 3, 4 árbitros, a gente paga esse preparador físico, a gente paga o fisioterapeuta e tal. Aí tinha um helicóptero da polícia, rodando. Eu falei, pô, o bicho deve estar pegando lá. O Djalma falou assim, pô, é minha equipe, nós vamos fazer uma intervenção ali no morro, eu preciso terminar o treino para ir para lá. O cara era policial militar, ele era graduado, coronel, graduado da Polícia Militar, e ele tinha que sair do treinamento, porque ele precisava treinar, porque no fim de semana, era quarta-feira, no fim de semana ele ia apitar um jogo. E eu me lembro do José Paulo, que era Polícia Federal, bandeira. Jorge Paulo, figuraça também. Esteve na Copa do Mundo da França. E, pô, tinha que ir lá trocar tiro com bandido. Ele falava para mim, Fernando, eu sou policial, cara, eu tenho que fazer. Então, eu não consegui entender essas... E até hoje ninguém fez nada para mudar isso, cara. Você sabe que recentemente teve uma audiência pública no Senado, capitaneada pelo então senador Romário, né, para tentar mudar isso. É inadmissível, Fernandinho, que a Lei Geral do Esporte não mudou. O árbitro é um prestador de serviço autônomo. É inadmissível que o Estado, né, o poder público, tenha que exigir da entidade. Se a entidade quiser, é iniciativa dela. Se as entidades, CBF quiser, chegar para o árbitro e falar, a partir de agora, eu quero que... não vou inventar roda. Como é no mundo. Está aqui, ó, tem um contrato de prestação de serviço, de janeiro a dezembro, vou te pagar X por mês e Y por jogo. Que é uma escala técnica que vai te pôr no jogo ou não. A escala técnica, mas você vai ter uma segurança financeira para pagar suas contas. Tem, é. O mínimo. Não, você vai pagar médico, fisioterapeuta, e tudo, conta de luz. Hoje um árbitro tem que ser um atleta. Exato. E aí, Fernandinho, é o seguinte, ó, chegar no final do ano, você não foi bem esse ano. Não foi uma boa temporada sua. Você vai para a Série B. O ano que vem o seu contrato é na Série B. E você vai ganhar menos. Sim. Assim acontece no mundo corporativo. Qualquer coisa. E você vai pegar uns 4, 5 da Série B que se destacaram, vocês foram bem. Esse ano você... Então, meritocracia. E você passa a ter uma remuneração mensal e exige. Agora eu tenho um contrato com você. Eu quero que você se dedique ao futebol. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu fui punido várias vezes como árbitro de futebol. Por quê? Porque eu cometi erros.
E Ok, erros de interpretação, mas erro poderia no ser campo. por deficiência física, por algum problema Também, emocional que você estava vivendo, porque isso tudo interfere. tudo Quem todo mundo está todo dia 100%. não, no ano ainda, em vários jogos, né? Mas Fora que a eu pressão, meu tô, cara, o pessoal não tem ideia com a eu, pressão eu tô te falando psicológica dele. isso porque eu não vou ser corporativista, não. Eu defendo a punição ao árbitro. O árbitro que não vai bem tem que ser punido. Não, não, e eu fui punido justamente algumas vezes. Vou dar um exemplo para você, vai. Você vai lembrar daquele gol do Ricardinho no Corinthians e Santos. Sim. Eu apitei aquele jogo. E aí eu tava cotado para apitar a finalíssima. Todo mundo acha que aquele jogo foi a final do campeonato, mas não foi. Aquele foi semifinal. Só não vai falar pro Milton Neves depois, entendeu? E apitei muito bem aquele ano o campeonato. E essa semifinal foi um jogo tenso. Eu apitei muito bem. A comissão de arbitragem chegou para mim e falou assim: Salvio, você está cotado para apitar a finalíssima, se prepara que você está cotado para apitar a finalíssima. Eram 2 árbitros naquele campeonato, né? Então eu, Alfredo Loeblen, estavam cotados para apitar uma das finalistas. Saiu a escala do primeiro jogo. Eu não estava, nem eu nem o Loeblen estavam na escala do primeiro jogo. Aí a comissão arbitral pegou e falou assim: ó, você não está no primeiro jogo, mas ainda está nos planos para a finalíssima. Fui apitar um jogo da Série A2. Café com leite. Paulista de Jundiaí e América de Rio Preto. Deu merda. Sábado à tarde. Merda foram as coisas que eu fiz. O que é pior que merda? O que aconteceu, cara? Um pênalti que todo mundo viu no campo, o único que não viu fui eu. E eu achei, pô, ninguém vai falar nada desse lance. O jogo foi sábado à tarde em Jundiaí. À noite no Jornal Nacional, William Bonner ali, depois do intervalo, vamos ver um lance inusitado da Série A2 do Campeonato E Paulista. você tava na frente da TV? E aí, cara? Comendo uma pizza. Sozinho? Com a família. E aí você olhou pra mulher do Não, lado? Falei, pô, eu já sabia da lambança que eu tinha feito, mas eu falei, pô, quem sabe? Pergunta se eu apitei a finalista do Campeonato Paulista. Fiquei um mês sem apitar. E você olhando o cara pra mostrar o lance. Vi várias vezes. Esse foi, porque eu achei que era Série A2, né? Falei, pô, vai ficar escondido, né? Mas não tem jeito. Não tem jeito, né? Tô falando de 2001. Apitei a finalíssima? Não. Merecia apitar? Não. Porque como usando seu tema, a merda, a cagada que eu fiz naquele sábado, antes, me tirou. Já sabia que tava fora. Já sabia que tava fora. E foi só para não ficar sem trabalhar, entendeu? Ó, vai lá para você ficar na atividade. Tava cotado para finalíssima. E um jogo fácil, que depois foi Corinthians e Botafogo, lembra? Corinthians e Botafogo, Corinthians campeão em cima do Botafogo. E eu tô querendo te dizer tudo isso, porque é normal o árbitro ser punido e eu acho certo. Até te falei, cara que não vai bem, no ano seguinte você não renova, afeta até a parte econômica, assim. né? O órgão que mais dói no ser humano é o bolso. Por que eu tô querendo dizer isso? Eu vou dar um exemplo de árbitro na atualidade. Jean-Pierre Gonçalves, que você conhece o gaúcho. Ele apitou, Vin Diesel. O Vin Diesel. Ele apitou o polêmico Atlético Paranaense e Palmeiras. Cometeu um erro grave. Como que ele não expulsa o jogador do Atlético Paranaense que dá aquela cotovelada? Sim. Cometeu um erro grave. No Hendrick. Tem que ser punido? Tem que ser punido. Mas hoje deve estar fazendo 110, 120 dias. Ele nunca mais foi escalado. Muita coisa. E aí eu vou te perguntar, quem paga a conta dele? Ele come, ele tem que preparar, ele tem que pagar a conta de luz, ele tem que pagar as contas da família. Tem que ficar ativo porque ele pode ser chamado. A qualquer momento vai ser chamado. E quem paga as contas dele? Sim. Entendeu? Assim, isso cria um desacerto emocional no árbitro para entrar para um jogo, não cria? E as pessoas... Eu não posso errar, porque senão eu não vou ter... Porque a grana, o grosso, não sei se é o teu caso, mas na maioria dos árbitros, o grosso vem da arbitragem. A grana, exatamente. A conta que paga é o dinheiro da arbitragem. E tem cara que vai para o jogo precisando daquele dinheiro para pagar o atrasado. Entendeu? Então imagina o cara ficar sem o jogo, E a pressão que ele tá pra jogar. Eu preciso ir bem para ser escalado. Então quanto ganha um juiz, cara? Então, a CBF realmente, assim, aí eu vou te falar uma coisa, uma frase que eu acho que é até marcante, que eu gosto de falar. A CBF é uma das confederações que melhor paga para o árbitro no mundo por jogo, mas é a confederação que pior paga por ano. Então não adianta você pagar bem por jogo. Mas só alguns vão ganhar isso. Perfeito. A final da Copa do Brasil, o Braulio Machado, que apitou, recebeu R$20 mil. Excelente taxa, uma das melhores do mundo. Mas só um recebeu. Mas, Sal, eu não sei, eu vou me discordar de você. Copa do Brasil, cara, foram 26 milhões no Maracanã e mais 24 milhões de arrecadação no Morumbi. Estamos falando de 50 milhões, que metade some no meio do caminho com
borderô, gasto, o diabo a quatro. Pô, o cara não pode ganhar de 25 milhões, né? Acho que não é nem 1%, 1%. Imagina. 20 mil reais é muito pouco, e nós estamos falando do top. E ele ali apitando a E ele, final, mas ficou no ele faz. gramado, ficou no gramado e aí ficou o presidente de São Paulo recebeu um cheque de 70 milhões. É, Lembra? lembra então, fora o que ganhou ao longo da competição. Cara, mas como é que não pode ser? É a mesma coisa você ter um enfermeiro que tinha clube grande que ganhava 2 mil reais para aplicar injeção numa perna que vale 35, 40 milhões de euros. Salve, não pode, o árbitro não pode ganhar tão mal. E como é que vocês aceitam? Assim, primeiro que a classe de árbitros de futebol não é uma classe unida e não tem tanta representatividade. Fernandinho, árbitro de futebol é a atividade no Brasil que tem o maior assédio moral. Não tenho dúvida. Primeiro porque você só tem um empregador no país. Então, ninguém vai querer afrontar esse empregador, ninguém vai querer discutir com esse empregador, porque se você questionar o seu empregador, você vai trabalhar onde? Tá, mas se um dia todos os árbitros pararem de apitar, tem jogo? Então, não tem representatividade. Tem jogo? Isso já aconteceu em alguns países, principalmente na Argentina. Mas no Brasil, você tem uma safra que vem atrás que vai acabar optando por ser utilizada. As entidades acabam enfraquecendo. Nós estamos falando de um problema agora do brasileiro, né? Nós estamos falando disso. Cultural. Então, assim, não tem muita representatividade realmente, não. Eu posso fazer meia culpa. O Oscar Godoy... Você tinha medo, cara? Não, a palavra não é medo. Desculpe, talvez você tinha receio. Não, a palavra não é receio, não é medo. Eu ainda fui um dos árbitros que afrontei o sistema. Falo isso para você. O Godoy foi um dos que mais afrontou. Com certeza. Oscar Roberto Godoy, nosso colega, trabalhamos junto um tempo. O Godoy, com aquele jeitão bronco dele, ele foi um cara corajoso. Cara. Mas por quê? Porque o Godoy tinha uma qualidade e o futebol precisava dele. O Godoy só pôde fazer isso quando ele foi o Godoy. Ele só não foi mais para frente por causa das peitadas que ele dava. Mas ele só podia fazer isso porque ele já era o Godoy. Até ele chegar ao Godoy, ele teve que engolir sapo. Todo mundo tem que engolir. Quando ele chegou... Não, tudo bem, eu também engoli muito na minha profissão também. Todas as atividades. Mas imagina o Godoy antes. Mas o que você falou é gravíssimo, é um assédio moral constante. Muito grande. No meu caso específico, lógico que o dinheiro do futebol sempre me ajudou. Mas eu nunca vivi do dinheiro do futebol, sempre tive uma atividade profissional. Você é uma exceção. Poucos. Não, tinha outros também. Evandro Romano, do Paraná, que você conheceu. Hoje é deputado, mas são poucos. Vários outros. São poucos. Então, assim, esse era um ponto de quando que o árbitro... E muitos, Fernandinho, o futebol, tá aí importante, o futebol perdeu excepcionais árbitros. Por conta desse sistema tóxico, por conta desse sistema, o que o cara fez? Cara, eu vou seguir minha vida. Entendeu? Eu não vou ficar aqui dependendo disso, dependendo de escala, sofrendo com essa taxa. Cara, imagina o cara, eu tô sendo promovido numa multinacional, tô sendo promovido num banco que eu trabalho. Eu conheci pessoas que, por exemplo, eu era professor numa escola particular e recebi uma proposta para ser diretor da escola. Se eu ser diretor da escola, eu não posso viajar para apitar. Cara, eu vou aceitar a promoção ou vou continuar na arbitragem? Eu vou aceitar a promoção. Mas eu não vou aceitar a promoção porque é melhor ser diretor da escola. Porque esse modelo de arbitragem é incerto. E gente competente, viu? Sim, você falou, você deu um exemplo da final da Copa do Brasil, que é o ápice, ganhou 20 mil. Mas e o dia a dia? Então, aí o dia a dia. Quanto ganha? Por exemplo, mais 5 mil, 6 mil reais FIFA. Por jogo FIFA. E o cara que não é? E isso, quem ganha, são só 10 no Brasil. São só 10 que no Brasil. apitam 3 jogos no mês? 4. Quando tem data FIFA, não tem jogo. E aí não ganha. E aí tem 2 jogos no mês. Mas é isso. Se você pensar que o salário mínimo brasileiro é 1.500 e alguma coisa, cara, esquece, é uma grana boa. Desculpa essa conta. Esquece uma... Não, mas pelo produto, não. Não, e isso que eu ia falar. Pelo que se expõe, pela responsabilidade. Eu vou te dar uma outra conta. 24 jogos no ano. 2 por mês. 120 mil reais. 2 por mês. 2 por mês. E nosso mês esportivo tem 10. Nosso ano esportivo tem 10 meses. Então, só que isso no Brasil, no máximo, 6, 7 árbitros.
e você faz um campeonato como o Brasileirão com 30 árbitros. Você precisa de 30 árbitros. Então, você poderia me perguntar, Salve, então esse é o pico do árbitro elite que está em altíssimo nível e que vai apitar Copa 25, do Mundo, 24 jogos. vai ser convidado para apitar fora, vai Claro. apitar Libertadores. É isso. Esse é o número que você está falando. Perfeito. E um bandeirinha, ganha quanto? A metade. Um quarto 50%. árbitro. É, menos ainda. E aí não vai. Porque tem quarto árbitro que é árbitro, na rodada seguinte ele apita. Série B, Série C, Série D, que nós estamos falando só de alto nível, hein? Agora vem cá. Eu me lembro que o pessoal contava para mim que, primeiro, o árbitro tinha que comprar os cartões, tinha que comprar a moedinha lá do sorteio, que normalmente eles personalizavam, botavam um lado quem era FIFA, com a sua foto do outro, e pagava até o uniforme que usava para trabalhar. E os caras iam lá na 25 de março, tem uma loja de esportes lá, que é lá. Esportes Liberal. Esportes, e aí, onde ia comprar. Aí o cara tem que comprar a bandeirinha dele eletrônica, ele comprar. É verdade isso? É verdade, Fernandinho. Vamos lá. Eu peguei essa transição. Realmente, o árbitro de futebol sempre comprou uniforme. Eu, como dizemos lá na década de 90, na escola de árbitro, falava, você já comprou uniforme? Comprei. Então, começava a apitar. Se não comprava, não começava a apitar. Então, começava a apitar. A Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos... Aqui na Federação Paulista, a Topper dava as bolas, porque não podia dar o uniforme do árbitro. Então, a Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 94, mudou isso. Começou a mudar a Copa do Mundo de 94, porque trouxe o uniforme colorido, trouxe um uniforme bonito. Até então o árbitro era preto e se tivesse algum time preto que usava amarelo. Mas da Copa do Mundo de 94 que você vai lembrar que começou um uniforme bonito, verde, amarelo, azul clarinho, várias cores. E aí as entidades perceberam que podia negociar com a entidade, com o material esportivo, a forma material esportivo. E mais ainda, a FIFA liberou o patrocínio. Então, que nunca foi pro bolso do árbitro aqui no Brasil. Depois disso, o árbitro não compra mais uniforme. Só que o árbitro estampa uma marca de propaganda e não ganha R$1. É um outdoor. Um outdoor, e o árbitro não ganha R$1 por causa daquilo. O árbitro ganha só o uniforme. Várias vezes eu cheguei a falar, é por isso? Eu prefiro comprar o uniforme. Mas então. Por que o dinheiro não vai pro árbitro? Porque vai para a entidade. Tudo bem, o árbitro é obrigado. Repassa. Se repassa, cria vínculo empregatício. Não é isso. Se quiser... E eles alegam isso. Mas se quiser, repassa. Assim. Pouca gente sabe disso, mas você pegou essa fase. Antigamente, no futebol brasileiro, o árbitro recebia 1% da renda. Tinha, direito de arena. Direito de arena. 1% da renda dividia 0,5% era do árbitro, 0,20% de cada bandeira e 0,10% do quarto. Por isso todo mundo queria apitar uma final, um jogo grande. Eu apitava jogo, eu tinha um bandeirinha que já levava a calculadora no bolso quando saiu lá no placar eletrônico. Marinaldo Silvério, você deve ter lembra de Jundiaí. Ele falou, já tenho certinho aqui quanto vai vir, depois vamos ver quanto é que vão colocar lá. E o pior, a gente apitar jogo em Recife, que a gente apitar, por exemplo, em Recife, Sport e Flamengo, né? Casa cheia. Náutico e Vasco, porque a gente não apitava jogo de time paulista, né? Casa lotada, né? Porra, dia triste na escala, sabe por quê? Porque lá a federação tinha um convênio com a Secretaria da Fazenda, quem trocava uma nota fiscal... entrava no jogo. Entrava no jogo de graça. Então dava lá, público, 90 mil pessoas, renda zero. E aí a gente não ganhava nada. Não ganhava, ninguém gostava de ir para lá quando tinha essa época. Eu me lembro. E aí depois cortaram isso. Isso sempre teve um direito de arena para arbitragem, 1% da renda. E aí chegou uma época com o uniforme, falou, agora não tem mais direito de arena e não teve. E o material, como cartão, você falou, bandeira eletrônica, essas coisas, eu ganhei tudo o árbitro ganha. Cartão, o árbitro compra também. Você não precisa comprar, Fernandinho, porque eu já trouxe um para você. Obrigado. Jogo, eu ia falar isso. Obrigado aqui, até com um autógrafo. Obrigado. Tá vendo? Eu tenho assinatura aqui do Salve Espíndola, personaliza. Eu ganhei de alguns colegas seus, moedinha, ganhei alguns cartões de jogos de finais, de decisão, eu guardo com muito carinho. Obrigado, Salve. Que isso. Esse eu guardo. E aqui, o juiz pega, eles usam um lapisinho pequenininho assim para anotar aqui, meio lapisinho para caber no bolso. E anota aqui, cartão amarelo, gol, cartão vermelho. Hoje tem um auxílio do pessoal também. Mas aí você tocou no assunto importante. Houve essa transição. O árbitro hoje, Fernandinho,
ele não compra o uniforme, recebe uma mala. Mas ia lá na 25 comprar a prazo Eu os fui negócios. várias vezes. Hoje recebe uma mala e ele estampa um monte de marca e não recebe nada pela marca. E olha que coisa, eu me lembro que o apito do juiz era aquele Fox 14, é isso? 40. Fox 40, que era o apito, todo mundo, que ele estrelava, todo mundo ouvia. Também tinha que comprar, né? E não fala português, né? Você Quanto sabe custa um dele? É inglês, né? Tem inglês, tem americano, tem canadense também, que é muito bom. Vamos lá, para você ir para um jogo, quanto você gastava? Com meião, calção e camisa? Não, porque não é só isso. Aí você tem que levar uma pomadinha para fazer um aquecimento antes do jogo, tem que passar na farmácia comprar uma pomadinha, né, para fazer um aquecimento, né? Então, assim, é um investimento na carreira. E muito mais do que isso, Fernandinho, assim, até fora. Por exemplo, a FIFA mudou radicalmente o teste físico do árbitro. Antigamente era moleza, o teste de Cooper. Eu peguei essa transição. E o que Correu 3 km já era. 2.400. Não era nem 3. 2.400 era aprovado. 2.400. Teste de Cooper, 2.400 era aprovado. Quando a FIFA mudou depois da Copa de 2002, que para mim foi a pior arbitragem que teve uma Copa do Mundo, ali a FIFA mudou radicalmente a arbitragem no mundo depois da Coreia e Japão, né? Você estava lá, você lembra a Espanha, como foi eliminada, a Itália. É muito erro. Né? Muito erro. Aí a FIFA ali acabou com aquele negócio de cada um de um país e mudou o teste físico. Mudou o comando da arbitragem, mudou radicalmente. Começou um teste físico do intervalado. Eu nunca fui reprovado no teste físico, mas eu fui e contratei um professor da FEFISA, Faculdade de Educação Física de Santo André, que ele era especialista em análise pulmonar, quanto que você gera de oxigênio. Faz o ergo espirométrico, todo vê esse ao máximo, teste. vê ao mínimo. Então, mas aí eu fazia o treino com ele. E era um cara e tinha que pagar, tinha que investir. Sim, é gasto. E alguma vez a entidade bancava isso? Não. Lógico que depois as federações começaram a contratar personal, mas não era do mesmo jeito. Ali você tinha que investir na carreira. Sim. E eu, se eu não tivesse investido... Eu contei a história do Beltrame ali. Eu, se não tivesse investido, eu teria sido reprovado no teste físico. Quanto custava isso? Quanto custa fazer cartão? Então, um cartão... Você não faz, você faz um monte, né? Mas assim, o cara vai numa loja comprar hoje um cartão, ele vai gastar, vai lá na 25 de março, lá na Zona Livre, que você deve conhecer também, tem alguma esporte livre, ele vai gastar uns R$15, R$18 num par de cartão. E o apito, esse apito gringo bom? Porque o cara vai com 2 pro jogo. Tem de 2 sons diferentes. Vai gastar uns $30. Cada um, vamos falar em R$150. Uns 30. Mas por que tem que ter som diferente? Exatamente, porque se na verdade você tem que levar um com bolinha e outro sem bolinha no bolso. Qual que você usa? Eu gosto de usar um sem bolinha, né? Mas, então você vai usar aquele apito. Mas se de repente algum torcedor apita tem um igual e é similar ao seu som, você pega no bolso um outro que o som é diferente. Várias vezes você deve ter visto isso no campo, né? Você viveu muito isso? Muito. Os caras... Muito comum. E ainda avisava os caras. Quando eu trocava o apito, avisava. Para todo mundo ver que agora era aquele apito. É difícil. Por que a torcida não tem? Porque é um apito com timbre diferente. Né? Você já viu? Com timbre. Difícil o torcedor ter um apito com o mesmo timbre, né? Mas às vezes tem alguém que sabe. Sempre que tem um gaiato. O Fox 40, leva lá um Fox 40 e apita, né? E aí o árbitro tem que levar um apito com timbre diferente no bolso, porque aí você não vai causar o erro, né? Quando você falou que ia ser árbitro para sua mãe, o que ela falou? Que eu nunca vi. Como mãe de árbitro é xingada, cara. É uma covardia, cara. Os caras dizem que o árbitro tem 2 mães, né? Uma que vale e outra que não vale. Até hoje eu falo com a minha mãe, Dona Rita, né? Um beijo para minha mãe. Legal, né? E às vezes quando a gente brinca, né? E conta as histórias, né? E eu tenho irmãos que são torcedores de estádio, né? E sabe, nós somos em 4, né? Ficar te xingando. Não. Aí sabe o que eles falam para minha mãe? Ó, ele inventou de ser juiz de futebol, eu vou no estádio e vou xingar, mas tô xingando só os 25% dele, viu? Tô xingando só 1/4 deles. E os outros 3/4, não. Só o dele que vamos xingar lá no estádio. Isso a mãe que falava. Cara, assim, e aí serve para todos, o Fernandinho. Sempre me apoiou. Minha família, meus irmãos. O que você falava para ela? Não, primeiro quando eu decidi, né? Vou fazer o curso para árbitro de futebol. Tá louco, não vai dar certo isso, né? E aí tava só fazendo o curso na escola, né? Daqui a pouco comecei a sair para apitar. Aí foi dando certo. Aí daqui a pouco veio o primeiro jogo na televisão, né? Aí vai dando mais certo ainda, né? Vai vendo. E aí, cara, sempre apoiando. Eu falei, vou fazer o curso para ser árbitro de futebol. O importante da minha mãe, nunca convivi com meu pai, né? Minha mãe era separada e meu pai faleceu.
e com a minha mãe, com meus irmãos, e sempre, Fernandinho, apoio total, e nunca ligou para isso. Muito pelo contrário, e às vezes Orgulho. é orgulho, e às vezes encontra as pessoas na rua, sabe o que as pessoas fazem? Pô, a senhora que é a mãe do Sol, velho? Ô, desculpa, viu? Já xinguei a senhora. Já xinguei muito a Já senhora. xinguei a senhora, pede desculpa para ela. Mas ele é um bom juiz e tudo. Mas eu queria pedir, a senhora é muito simpática. Se eu soubesse que era a senhora, eu não tinha xingado ele. É ele que eu estava xingando. Qual a torcida mais difícil para trabalhar? Não, Ou aqui mais... Acho que nenhuma é compreensiva com árbitro. Então, assim, não dá para você avaliar torcida, dificuldade de torcida, né? O que eu acho que você tem que avaliar é ambiente, né? Qual o ambiente ruim? Qual o ambiente que te causa mais pressão? E ambiente, Fernandinho, para o árbitro de futebol, é tudo. O estádio, o local, sabe? O clima hostil. Como para vocês, repórteres. Quantas vezes você tinha um ambiente que aquele ambiente para você era muito hostil? Sim. Então, assim, ambiente hostil traz dificuldade. E aí eu vou te falar assim, qual a torcida que é mais difícil? Cara, eu apitei um jogo de um time há um mês atrás e cometi um erro. Aí eu chego no estádio agora, o ambiente já fica hostil. Então, já fica hostil. Você que acompanhou com o Luciano do Vale, aquele famoso Matonense, quer lugar mais difícil para apitar em Matão? Você lembra de Matão? Sim, pesado. Pô, mas você lembra o Matonense, como foi um sucesso a Matonense? Sim, de repente. E de repente, mas era aquele estádio Era um caldeirão, alçapão. Então aí eu vou te falar, o ambiente da Vila Belmiro é um ambiente que pode gerar para o árbitro um clima. Caxias do Sul. Né, também. Caxias do Sul. Assim, não é um ambiente só de estádio próximo, entendeu? E para o bandeirinha é pior. Agora, para o árbitro, tanto é que os bandeirinhas pegavam e falavam assim, ó, você fica fazendo as merdas suas lá no meio do campo, quem sofre aqui sou eu, viu? E depois veio o Estatuto do Torcedor lá em 2003, que ajudou muito, né, Fernandinho? Nós pegamos antes o Estatuto do Torcedor. Não tinha proteção nenhuma. Não, e eu peguei jogo que o bandeirinha acabou o primeiro tempo, ele teve que pegar a gente teve que trocar o uniforme, pegou a camisa dele e jogou no lixo. Não tinha nem condições de mandar lavar. Né? Só cuspe, tudo bem, mas mais do que cuspe, né? Tinha de tudo. Não era gelado o líquido que jogava. Era de amarelo, mas não era geladinho. Eu já tive uma dessa comigo. Então, assim, eu cheguei a fazer jogos em alguns estádios que, pô, o bandeirinha olhou, não tinha condições. E não vinha só xixi, não, vinha mais coisa também. O cara falou, não tem coisa, o cara jogar no lixo, tomar banho, a gente entrar o segundo tempo com outra cor. Você já saiu de Camburão? Ah, se não sai, não é batizada. Como é que é sair escoltado na polícia no Camburão, no carro? Eu vou te falar, acho que você estava num jogo. A TV Bandeirantes transmitiu os jogos na segunda-feira à noite da antiga A2. Série B, antiga A2 do Campeonato Paulista, né? E eu fui apitar um jogo Comercial e Matonense. Vai lembrar do Táxi, um atacante da Matonense, né? Táxi, é verdade. Lembra do Táxi? Sim. Que jogador que corria, né? Tem várias, né? Mas essa eu vou te contar. E, porra, cara, e aí eu tava apitando aquele jogo segunda à noite, jogo ao vivo na TV Bandeirantes, cara, que coisa bacana, né? Luciano do Vale narrando o jogo. Inclusive, eu era muito jovem, garotão, surgindo, e até alguns árbitros ficaram... Cara, e aí aconteceu um lance duvidoso, se era escanteio ou tiro de meta, pro Comercial. E o bandeirinha ficou ocioso e eu, marquei tiro de meta. Faltou um pouco de experiência, sabe? Marquei tiro de meta. O jogador da Matonense pega a bola, cara, e cobra rápido pro Táxi. E o jogador do Comercial foram todos pro escanteio para cobrar escanteio, sabe? E quando o jogador cobrou tiro de meta pro Táxi, o Táxi parte do campo dele... Mete o gol. E mete o gol, cara. Ele não tá impedido. Só tava ele lá na área. O cara cobrou e saiu. Pra sair dali, cara, lotado. E você vai lembrar aquela auge do... E era uma fase final. E aí, tanto é que depois desse jogo, a federação só colocou árbitros FIFA pra apitar o jogo. Aí os árbitros que eram meus amigos. Pô, você fez besteira lá, cara? Aí agora perdemos a oportunidade de trabalhar na TV Bandeirantes. Como é a concorrência entre vocês? Tem muita... É pesada? Cara, assim, não existe uma relação muito próxima de árbitro com árbitro. Eu tenho poucos árbitros amigos. Um querendo furar o olho do outro. Cara, eu não vou dizer isso, né? Porque você depende um pouco da escala. Você não convive tanto. Eu tenho muitos bandeirinhas amigos. Porque você viaja com eles, você convive com eles. Não é porque não concorre, entendeu? Então, assim, às vezes é bom. Eu acho que o CNM cometeu um erro grave o ano passado na Série A do Campeonato Brasileiro e ele veio cometer de novo esse ano. Aí depois ele... Você não consegue tocar um campeonato brasileiro... Tem que ter equipe feita. Com 15 árbitros. Você não consegue.
assim, se você pegar alguns erros que cometeu, escalar um árbitro na Não, quinta-feira, se Fernandinho, continuar, uma época atrás, se continuar se afastando do árbitro, não tinha ter árbitro para os jogos. e você escalar um árbitro na quinta-feira, eu vou te falar quem vivenciou isso. Eu ia para um jogo quinta-feira, se eu já tinha uma escala no domingo, você perde a concentração no jogo, cara. A pior coisa que tem é você escalar o árbitro na quarta, na Porque quinta. traz segurança, relaxa. Não, primeiro aonde que é? Você se preocupa na logística, você se preocupa com o jogo pode ser mais difícil do que o de hoje, entendeu? E aí você fica fazendo. Então, se você não tem no mínimo 20 árbitros, você tem que ter no mínimo 20 árbitros para você não repetir em rodadas. Você falou logística, cara. Tem um hotel no Aterro do Flamengo, cara. Eu não lembro do hotel que os caras ficam. Pô, é verdade que vocês dormiam em 4 num quarto para economizar a diária. Mas como é que é? Um gosta de ver TV, outro quer falar com a mulher, um dorme de luz acesa, o outro é sonâmbulo. É verdade que vocês botavam 4 caras num quarto para dormir, para economizar, porque vocês ganhavam uma diária para pagar o hotel e o Hotel transporte. Regina, na Ferreira de Araújo, Bueno, e era exatamente isso. Hotel Regina, me fugiu o nome. Tentava buscar um quarto onde tivesse 4 camas para fazer, porque você pagava menos diária e sobrava o dinheiro da diária. Então isso é um absurdo. E o jogador dormindo num 5 estrelas, É. cada um num quarto, velho. Mas aí você está indo em um local de hotel ainda bom. Eu tô falando do Rio de Janeiro, velho. E hotel bom. E os locais que o hotel, imagina, para economizar, a árbitro ficava no hotel, que para ele ir no banheiro, escovar os dentes de manhã, ele tinha que sair, pegar a fila, que, sabe? Hotel, Corredor, banheiro no corredor. Corredor que tinha um banheiro lá e 10 quartos, aí tinha que ficar com a toalhinha pendurada nas costas, com a pasta de dente, a escova de dente, esperando sair alguém do... Quando você saía de um lugar como esse, ia para um jogo onde você via jogadores ganhando milhões, que é um direito de cada um. Não estou dizendo, não estou apontando o dedo por que ganha, mas a disparidade da responsabilidade de vocês e tá lá dentro, você vê a casa cheia, faturando não sei quantos milhões, os caras em campo ganhando milhões, o negócio do futebol é enorme. Cara, isso não mexia com a cabeça. Por que nós temos que viver nessa draga? Em qual nível, né? Assim, eu te falo que muitos ficam para trás porque não conseguem superar isso. Sabia, Fernandinho? Muitos árbitros ficam para trás. Muita carreira não prospera porque o cara não consegue superar isso. Mas é um absurdo isso. E que é assim, na verdade, a gente tem que contextualizar, né? Porque é meu terreno, essa é minha ocupação e essa é minha remuneração. Não tem problema, eu não vou conviver socialmente com ele, né? Mas aí eu vou viver. Isso me incomoda, cara. Eu não vejo nenhum tipo de reação da arbitragem. Parece que estão fazendo um favor para vocês. Eu também concordo com você, que falta muito da arbitragem e o mundo do futebol. Sabe a história Os próprios clubes não se mexem, parece que eles fazem questão de ter um patinho feio para dar qualquer problema, apontar o dedo. Sempre é o árbitro. Bingo, e você falou bem. Fernandinho, a qualidade da arbitragem brasileira, ela só vai mudar quando ela tiver viés técnico. E ela tá ruim. Todo mundo tá reclamando. Ela não pode ter ruim. viés político. Olha só, Fernandinho. Mas veja uma coisa, porque pro clube é bom ter uma boa arbitragem. Porque nem os clubes não falam assim, o CBF, resolve isso aqui. Profissionalistas, cara, vamos tirar um pouquinho do dinheiro do borderô para pagar essa grana, cara, para pagar pros... Os clubes não são os mais interessados nisso. Será se são interessados ou é uma válvula de escape? Entendeu? O profissionalismo agora vai ter que mudar, cara. Eu acho assim que pode ser que com uma possível implantação de liga isso pode acontecer. Porque esse viés político, Fernandinho, você é presidente da entidade. Eu sou presidente do clube. Eu voto em você. E você é o chefe do árbitro que coloca para apitar o jogo do meu time. Você entendeu o viés político? Você precisa do meu voto. Eu voto em você. Você já recebeu pressão? Cuidado. Talvez não direta, mas indireta. Cuidado. Precisa dar certo ali. Nem direta, nem indireta. Com as entidades, né? Falaria para você aqui de peito aberto. Eu tive uma vez no interior que tentaram pedir para mim, logo quando eu comecei na carreira, para tirar um cartão amarelo de um jogador que recebeu o 3º cartão amarelo no jogo. Mas, direta... Essa indireta do árbitro de futebol, Fernandinho, ela acontece pelo sistema. Ela não é assim. Vamos dar o exemplo do Jean-Pierre de novo, Gonçalves? O árbitro sabe a pressão que ele sofre quando ele pode cometer um erro. Ele sabe
o quanto que determinado clube pode ser mais forte ou menos forte, entendeu? Na reclamação. Sabe a história de camisa? Pô, por que a gente... Cara, o futebol Se brasileiro... fosse para time grande, ele não dava essa falta. O futebol pode... A gente encontra nesse campeonato brasileiro erro muito mais grave do que o do Jean-Pierre. E por que o árbitro não foi punido? Sabe assim, você começa... Sim. Sabe a graduação de... eu sou a favor, sim, da punição do árbitro, mas qual é a graduação da punição? O que é punir? Quanto tempo? Por quê? Por que pegar... Assim, e quem escalou o árbitro? Como é que é encarar 70, 80 mil pessoas no estádio e milhões no Brasil pela televisão? Vocês estão vocês são alvo. O árbitro, o tio de arbitragem, ele é alvo no futebol. Onde é que vem essa força, cara? Essa força, ela só vem degrau a degrau. Como que foi o dia que você entrou no estádio para fazer o seu primeiro jogo ou sua primeira entrevista? Como que é fazer a sua primeira entrevista? Hoje você tira de letra. Quando que você começou a tirar de letra? Ô, Fernandinho, você vai pegar o carro, vai descer a serra... Porque é incomum Não, cada 2 vezes, 3 vezes por semana você ser pressionado por uma multidão Mas, Fernandinho, que quer comer seu fígado. Fernandinho, no começo da sua carreira, Fernandinho, você vai pegar seu carro aqui, ó, você vai até Santos, você vai entrevistar o Pelé. Sua perna tremeu. Porra, vou entrevistar o Pelé. Sim. A perna tremeu. Depois de muito tempo, você já chegava lá e falava, e aí, negão, beleza? Né? É ou não é? Sim. O árbitro de futebol é a mesma coisa. E você tá certo. E eu vou te falar por ter passado por isso. Eu tomei algumas decisões na minha carreira, em final de carreira, já formado, já experiente, que eu me questiono. Porra, será se eu tomaria essa decisão lá quando eu comecei? Apitar um jogo com 70, 80 mil, 40 mil hoje, que são nas arenas, e só é possível se quem comanda a arbitragem fizer um degrau passo a passo. Você só chega com 40 mil depois de ter passado por uma várzea, depois de ter passado por 5 mil, depois de ter passado por 10 mil. Assim, depois que você vira maduro, depois que você tem já a sua experiência, é uma rotina. Mas até chegar ali, tem que preparar muito. Assim, Fernandinho... O cara tem que ser muito forte. Cara, tem, mas, Fernandinho... o árbitro não tem uma vez que os caras falam, foi bem. Eu vou te passar algumas passagens, né? Minha primeira escala na Federação Paulista de Futebol. Eu fui apitar Júnior de segunda divisão, Mauense e São Bernardo. Não dormi à noite. Ah, vou te contar uma história. Você vai lembrar do campeonato de dente de leite que o Luciano do Vale organizava em Vinhedo. Sim, com o Riva comentando. Com o Riva comentando lá em Vinhedo. Começou com o Petri antes. Começou com o Petri, vai lembrar, né? Cara, e é uma coisa assim, eu tive a oportunidade de agradecer ao Luciano do Vale e ao Rivelino várias vezes. O quanto que eu não devo na carreira para eles. Luciano do Vale, todo mundo falava do vôlei. Eu, árbitro de futebol, devo muito ao Luciano do Vale. Luciano do Vale organizava aquele campeonato. E eram 2 árbitros. Isso estou falando em 1994, 1995. 2 árbitros que apitavam o campeonato. E geralmente a federação mandava um árbitro experiente, um árbitro novato. João Paulo Araújo e o Sálvio. Oscar Godoy e Paulo César de Oliveira, sabe? Era um experiente. Luciano do Vale chega para a federação e fala: campeonato de dente de leite. Por que eu vou trazer esses árbitros renomados? Eu quero que a final seja 2 árbitros novatos. Que tem a ver com a garotada. Nacional da Comendador Souza e Seleção de Vinhedo para a final. Árbitros. A pedido do Luciano do Vale. Salve Espínola e Paulo César de Oliveira. Ninguém nos conhecia. Ninguém nos conhecia. Então, o quanto que eu e o Paulo César, o Luciano do Vale, junto com o seu Gustavo Caetano Rogério, sim, o seu pediu Gustavo, os 2 árbitros. Pô, o seu Gustavo, fantástico. Os jogos eram em Vinhedo, no sábado, 9 da manhã. Final do campeonato. Nós fomos apitar a primeira final que eu e o Paulo César apitamos. Eu tinha 23 anos, 22, e o Paulo César tinha 20. Eu sou, acho que, 2 anos mais velho que ele. Falei, Paulo César do interior, lá de Cruzeiro. Falei, Paulo, vem para minha casa, na sexta-feira à noite, você dorme em casa, e no sábado de manhã a gente vai para a federação, que o seu Gustavo ia levar a gente, né, de manhã. Paulo César veio para minha casa para dormir. Você falou do Paulo César, eu lembrei de uma história do irmão dele, o Flávio. Luiz Flávio. Quando a gente fazia jogo imprudente, cara. Aquele calor, 4 da tarde, lembra que tem um monte de jogo lá? Eu falei, puta, cara, que bravo. Ele tinha vindo de carro de Cruzeiro para Prudente, sábado, chegou à noite lá, jantou, dormiu, fez o jogo
ia pegar a estrada de volta para Cruzeiro no domingo, para 7h30 da manhã da aula que ele era professor. Na escola, então. Eu falava, velho... Deixa eu só concluir essa final de Vinhedo. Você acha que a gente dormiu? Provavelmente não. Sabe? 1h eu vi acendendo a luz do banheiro. Falei, ô Paulo, eu falei, pô, tô sem dormir, cara, você tá conseguindo dormir? Eu falei, pô, não tô conseguindo. Pô, nós vamos apitar uma final de campeonato. Sabe? Pô, eu também não, cara. Ficamos sentando na sala conversando. Pô, tenta dar uma cochiladinha aí, vai dormir. Eu também fui dormir. E daqui a pouco, não dormi. Pô, tocou o despertador, a gente tinha que acordar cedo. Pô, você conseguiu dormir? Não consegui dormir nada. Então, 2 jovens foram apitar uma final em Vinhedo, lotado, ao vivo na TV Bandeirantes, ao vivo, com o Luciano do Vale narrando. Eli Coimbra, com o Luciano do Vale narrando. O Riva comentando. Você acha que nós conseguimos dormir? Não. Mas, assim, isso me preparou para um dia estar no Morumbi com 80 mil apitando a final de Campeonato Paulista. Isso Você me nunca preparou. tremeu, Salve? Eu tremi nessa final. E depois, com essa loucura de 80 mil, né? Você nunca teve medo? Medo não. Não, tremer de ter medo não. Medo não. Cara, E medo de ameaça? Também não. Eu nunca andei sozinho. Sempre andei acompanhado dos assistentes, nunca chegava sozinho. Mas, por exemplo... Não, mas no teu dia a dia, os caras sabem que você era uma figura que olhava, tua cara tava na TV toda hora. Ah, o torcedor gosta. É? O grande risco pro árbitro de futebol é no pós-jogo, naquele momento de emoção. Saiu do estádio, já era. No dia seguinte, cara, o cara reclama, mas já não tem mais essa ira, não, né? Comigo nunca tive. Eu vi alguns colegas que realmente tiveram dificuldade. Porque, Fernandinho, eu te falo o seguinte, é importante saber qual a decisão que o árbitro tomou. Você marcar um pênalti numa final de campeonato, quando o jogo tá 0-0 aos 46 do segundo tempo, é uma grande decisão. Precisa ser bom, hein? Forte. Então, cara, eu até vou pedir pro seu público olhar na internet e eles darem uma olhada se eu acertei ou não acertei. A maior decisão que eu tomei na minha vida foi a última rodada de eliminatórias da Copa do Mundo. Do Equador, aquele jogo do Equador. Equador e Uruguai. Pô, o presidente do Equador quer te matar. Pra você sair de lá, conta essa história. Isso é sensacional. Então, cara, assim, última rodada de eliminatórias de Copa do Mundo. O jogo, o Equador e Uruguai. O Equador estava classificado para a Copa do Mundo da África, com empate. O Equador ganhando de 1-0. Depois o Uruguai vai e empata 1-1. Aos 46 minutos do segundo tempo, tem um pênalti pro Uruguai. E você marcou. E eu marquei o pênalti. Para mim, pênalti. Peço pro seu público olhar lá e confirmar se eles concordam que é pênalti ou não, porque o pessoal entende de futebol, né? Aí você marca um pênalti onde você tira um país de uma Copa do Mundo. Não é uma final de campeonato, é um país de uma Copa do Mundo. Eu apanhei de máquina objetiva. Sabe aquelas máquinas objetivas dos fotógrafos? Os fotógrafos invadem o campo e batia aqui com a máquina objetiva. E a polícia equatoriana, você acha que ia me proteger? E até o presidente do país se manifestou, Nós né? tomamos cuidado, fomos pro hotel, quando liga a televisão no hotel, tá o presidente do país falando, ó, eu queria saber onde tá o árbitro brasileiro que eu vou decretar pena de morte para ele. E aí, velho? Não foi fácil, né? E aí? Acionei Itamaraty, acionei FIFA, acionei tudo quanto é lugar e ninguém deu suporte. Quem deu suporte foi um árbitro lá que a gente conhecia. O Wilson Senema era o 4º árbitro, o presidente da comissão de arbitragem. Pô, ficou apertado o negócio. Para sair do estádio e para sair do país no dia seguinte. Então, mas você vê. Certo disfarçado. Mas você vê, muitas vezes o árbitro se depara com uma decisão que ele tem que tomar. E aí eu vou te responder essa pergunta, Fernandinho. Será se anos atrás, antes de eu estar formado, né, eu estava preparado para tomar uma decisão? E aí está o risco de quem tem a gestão da arbitragem. Você tem que tomar cuidado com quem você coloca no jogo. Porque a maioria dos jogos que eu fui apitar, Fernandinho, por exemplo, o Corinthians de 99 e 2000, o Cruzeiro de 2003... Voava, esses times voavam. Apitei o Palmeiras Parmalat. Palmeiras Parmalat. A pressão, existia a pressão. Parmalat, esquema Parmalat. Não, cara, você ia lá, você errava, os caras deitavam, rolavam e faziam o gol. Não tinha problema, que erro que o árbitro cometia. O time era ali. bom, né? De diferente. O Santos do Robinho. Do Robinho e do Diego, nem tanto, que o time não era muito bom, não, viu? Só mas ganhou aquele campeonato com o Leão. Mas só na fase final, foi o 8º colocado. Classificou porque o Curitiba arrumou o resultado. Os caras no vestiário já estavam chorando. Mas o Santos do Neymar e do Ganso, que eu apitei, era um time que colocava na roda. Não é? Era do Dracena, era um Durval. Durval, mas era um time que colocava na roda. Renatinho, tinha o Renatinho, o Léo, lembra do Léozinho, né? É um time que colocava na roda. O Elano, jogava da seleção. Então, assim, a maioria dos jogos, o jogo se resolve. Você não precisa tomar uma grande decisão. Você comete um erro e o jogador vai lá e resolve, cara. Quando o time é bom, ou não é? É o que eu tô querendo dizer. Então, mas às vezes você tem um jogo
que você se depara para tomar uma decisão e tem que tomar. E aí está o prazer de ser árbitro de futebol. Você tem que ter uma liderança, você tem que gostar de tomar decisão, você não pode ficar em cima do muro, você não pode... Você deu mole e os caras montam. Né? Mas não pode. Por que alguns árbitros não vingam na carreira, Fernandinho? Porque o cara é indeciso. Não pode ser indeciso. Ou certo ou errado, toma a decisão. Entendeu? Você tem que tomar a decisão. E aí é o prazer de você ser árbitro de futebol. Jogador é mal educado? Ah, cara, eu peguei transição. Depende um pouco do seu relacionamento, né? E eu vou te falar que não dá pra generalizar. Cara, quem apitou Renatinho, cara? Renatinho é um lorde. Porra, mineiro. Tem um Mineiro, vou não abrir a boca. Cara, o Marcão do Palmeiras, cara. Que cara espetacular, cara. Você conversa com todos, entrevistou todos, né? Assim, eu acho que a gente tem que entender, e o árbitro de futebol também tem que entender isso, por isso que é professor. Hoje, né, e mesmo da minha época, a questão mental é fundamental, né? Você ter um equilíbrio emocional para tomada de decisão. Só que você se depara com jogadores que estão em uma pressão também e em um emocional para tomar decisão. Tá todo mundo a 1000 por hora ali. Exato. E você que joga bola, você que é boleiro, você sabe. Quantas vezes eu apitei jogo, cara, tenso, cara, te enchendo o saco. Cara, eu falo para todo mundo, falo com ele. Quem era o mais mala? César Sampaio. O Sampaio? É, César Sampaio, eu sempre falei para ele. Porque é o seguinte, César Sampaio é um jogador bonzinho. Ele é uma figura, é um doce, cara. É, doce em pessoa. Mas lá fora do campo, mas e nas no quatro campo, linhas? Como é que era? No campo, você marcava falta para ele. Aí ele abaixava, aquele jeitinho dele. Só falta. Não vai ter cartão com aquele jeitinho dele. Você marcava falta contra ele. Só contra meu time? Você não vai marcar nenhuma. Sem levantar a voz. Sem levantar a voz, ficar te minando, sabe? E aí tem o seguinte, tem um pulo do gato, Fernandinho. A de futebol tem uma estratégia, né? A de futebol tem uma estratégia, que é sair da rota. O que é sair da rota? Pô, o cara é lateral e tá te enchendo o saco do jogo. Se ele se posiciona na lateral, você sabe. Por que eu vou lá na lateral? Então, você pega, sabe, sai da rota. É gestão de crise. Sai da rota. Se ele vir na sua rota e você mostrar o cartão para ele, todo mundo vai falar, porra, por que o cara saiu de lá e foi para lá? Ele mudou de direção. Então, o árbitro joga essa arapuca pro jogador. Vou sair da rota pro cara cair na minha e eu, pumba, cartão. Porque se eu tô lá do lado dele e ele tá reclamando... Já tinha jogador que você sabia que ia dar problema? Aí quem tá errado é você. O César Sampaio nunca caiu em arapuca. O César Sampaio ficava te minando. Eu falava, vou pegar o César Sampaio na curva, né? Aí ele ficava reclamando e eu ia pra cá, esperando ele vir pra mostrar o cartão. Ele já não ia. Então, por isso que eu falo que o César Sampaio é isso. Então, assim... Mas tinha aquele cara que você fala, hoje vai, que todo jogo ele infernizava. Você falava, esse cara não tem jeito. Não, assim, na parte disciplinar, não. Mas na parte técnica, tem um jogador que os meus bandeirinha chamava o terror do bandeirinha, Miller. Que é muito rápido. Miller era o terror do bandeirinha. Eu já vi bandeirinha no vestiário quando o Miller joga ou não joga? Miller vai, pô, tomara que o Miller não joga, né? E aí o quarto árbitro vai no vestiário do time e pega a relação, a escala, né? E bandeirinha já fica, vai jogar ou não vai? Aí fala, o Miller vai jogar. O cara, vai jogar o Miller. Qual o maior Mas jogador? por quê? Desculpe. Desculpa, mas por quê? Porque o Miller, cara, foi o único jogador que eu vi usando essa estratégia. O Miller corria de lateral a lateral em zigue-zague. Impedido. Fora do impedimento. Impedido. Fora do impedimento. Impedido. Fora do impedimento. Ele ia e o bandeirinha ficava louco, cara. Porque o bandeirinha corria de lado e ficava louco. E geralmente o passe para ele, quando ele saía do impedimento, ele batia o pé e voltava em velocidade. E o bandeirinha tinha... Hoje com o VAR é moleza, mas imagina isso sem o VAR, ô Fernandinho. Difícil. E aí era uma dureza pro bandeirinha. Então o Miller era conhecido o terror do bandeirinha. Qual o maior jogador que você viu em campo que você falava, pô, esse cara é... Você falava, você dentro do campo, você olhava e falava, esse cara é demais. Cara, Fernandinho, um dia eu vou te trazer uma lista e vou pedir para você enumerar para mim os melhores, porque, cara, eu apitei cada craque, cara, cada jogador que eu apitei, cada jogada. Cara, a lista é muito grande. Romário, Neymar, Riquelme, Messi,
Sabe? Se eu for fazer a lista, cara, é Rivaldo, Djalminha, Alex, cara, vou parar por aí. Alguma vez você cumprimentou o jogador que fez um golaço? Porra, Falou, pô, várias vezes e sério? passa. Eu olhava pros bandeirinhas assim, porra, que gol, hein? Chegava no vestiário, a gente falava, porra, que gol, Mas já hein? falou pro goleiro alguma vez? Já, porra, que bela bola, hein? Que E os caras? enfiadas, cara. Pô, obrigado, professor. A gente tem que desfrutar também, né? A gente tem que Sim. desfrutar, cara. O futebol é isso. Eu não sei qual é a tua opinião. Para mim, o VAR é uma das piores coisas que inventaram para o futebol. Você é profissional, você vai me dizer. Eu vou te explicar por que eu tenho essa visão. Me convença, Fernandinho. O futebol só é o sucesso que ele é, na minha visão, porque ele se aproxima demais da natureza humana. O futebol é um jogo muito mais de erro do que de acerto. O futebol é muito mais erro do que acerto. Uhum. E o VAR quer acabar com isso. O VAR acabou com o grito da arquibancada, a ansiedade do juiz, a ansiedade do jogador, e ele está querendo transformar uma coisa que é construída através do erro, dessa natureza humana que precisa evoluir, e o futebol parece que constantemente precisa evoluir, o cara precisa fazer melhor, ser mais, tal, e está querendo transformar numa coisa, num ambiente controlado. E eu acho que isso vai acabar com essa espontaneidade do futebol. Eu acho que o VAR traz alguns benefícios em algumas situações, como você disse, para ajudar e tal. Mas, cara, a gente ainda lembra daquele gol de 66 na final da Inglaterra que não foi, do lance não sei o quê, do lance não sei o que lá. Cara, eu acho que isso faz a gente ter uma memória afetiva, coletiva do futebol. Eu acho que o VAR ele vai de encontro a isso. O futebol é diferente de todos os esportes. Boa. Por isso que ele é o que é. E o VAR está tentando colocar rédea no futebol. É importante, Fernandinho. Vamos lá, vai. O futebol surgiu sem árbitro. Lá na Inglaterra, em 1863. Não tinha árbitro. Sim. Quem decidiu... Não tinha regra. Oi? Não tinha muita regra. Tinha lá as 10, 11 regras criaram quando o Stanley chamou e falou, vamos colocar a ordem nessa bagunça, porque a regra é a seguinte, cada campo tinha sua regra. Sim. Ali podia fazer gol de mão, aqui podia agarrar o adversário, então aí ele pegou e falou assim, vamos organizar isso aqui, tanto em Cambridge quanto ele, pegou e falou assim, vamos colocar as regras do futebol e vamos jogar desse jeito. Para fazer o gol tem que ser ali, a regra do impedimento que veio do rugby, que para mim é mais inteligente que tem das 17 regras. Então, quando surgiu, não tinha o árbitro. Jogadores, vocês decidem. Baseado no cavalheirismo inglês. Boa, baseado no cavalheirismo inglês, decide. Só que chegou alguns momentos que tava confusão entre os jogadores, capitães. Aí ninguém queria perder. Aí colocou um sujeito que era o árbitro. Só na divergência que ele decidia. Vocês estão de acordo? É para lá? Não vou interferir. Vou interferir só na divergência. Depois, colocaram o árbitro com apito. Mais de um século. E essa, Fernandinho, eu fui esse árbitro. Essa foi uma instituição falida. A evolução física é tão grande que mudou esse esporte, como você está falando, que você acompanha muito hoje, como que é a questão fisiológica de jogador, como que é a velocidade do jogo, mudou tanto. O corpo está no extremo. E o ser, se é que não já ultrapassou esse extremo, né? E o ser humano árbitro não conseguiu acompanhar. E aí, inclusive, discutiu-se muito isso. E você acompanhou. Durante 2 anos, a FIFA chegou a fazer uma experiência para colocar 2 árbitros em campo. A federação fez muito Paulista, jogo assim. A Itália fez muito jogo assim. Tentar colocar 2 árbitros em campo. Não deu certo, mas tinha um problema para ser resolvido. Aquele ser humano no campo não conseguia mais dos outros 22. Tanto na parte física, quanto na parte física do terreno do campo, cognitiva, mental. Porque estudos científicos comprovados, né? Na velocidade do jogo, você pega o Everton do Palmeiras, como que ele faz o lançamento da bola, não vou nem falar do Rogério Ceni já naquela época, né? Não tem como você sair de uma intermediária para outra. E você vai sair de uma intermediária para outra e você atinge um pico de velocidade que a sua frequência cardíaca aumenta tanto, falta oxigênio no cérebro e você perde a visão. Direito, Aquele Palmeiras e Corinthians, que o Thiago Duarte Peixoto, o árbitro, ele errou. O cartão do Gabriel ou não, por que ele erra? Aquele lance aos 44 minutos do primeiro tempo, onde ele sai da área e vem correndo ali na intermediária, para a gente é fácil em casa. Só que ele chega ali sem oxigênio no cérebro e a visão é turva. Ele não consegue ver.
Então, a solução para isso tem que ser encontrada científica, porque o ser humano não consegue acompanhar esse ritmo Sim. de jogo. Não deu certo com 2 árbitros, inventaram também outra experiência. Depois do gol do Thierry Henry, França e Irlanda. Vamos colocar árbitro atrás do Do gol. gol. 3 árbitros. Um árbitro atrás do gol, um árbitro no campo. Porra, o árbitro ficava ali o tempo todo parado, não vinha jogo. Quando vinha uma jogada, ele estava 15 minutos congelado. Como que ele ia conseguir estar ativo para uma tomada de decisão? Foi uma experiência que também não deu certo. E aí discutiu-se. E aí eu tive a oportunidade de participar em 2016 na reunião da International Board que decidiu colocar o VAR. Foi lá no País de Gales. International Board, para quem não sabe, são os velhinhos que decidem as regras. As regras de futebol não são da FIFA, é da International Board, composto pelo Reino Unido, os 4 países: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. São esses caras que mudam as regras de futebol, né? Então eu tive a oportunidade de ir em 2016. Os ingleses são contra. Eles têm a sua tese. Os ingleses são contra colocar tecnologia. Lá, a FIFA já era a favor, com o Infantino. E a FIFA tinha que convencer. E quais foram os argumentos quando se colocou o VAR? Primeiro, o Suárez deu a mordida no Chiellini na Copa aqui no Brasil. O árbitro não viu. E, no dia seguinte, a FIFA deu a maior punição que poderia dar para um jogador usando a imagem, porque ele não recebeu o cartão vermelho. Então, discutiu-se isso. Pô, e aí ele foi excluído, tiraram a credencial, ficou um tempo sem jogar, foi embora, teve que ir embora do Brasil, né? Qual foi a discussão? Imagina se o Uruguai tivesse classificado com gol de cabeça do Suárez depois da mordida do Chiellini. Mas faz parte do jogo. Não, então, Essa é uma perfeição que o futebol não comporta. Então, perfeito. Esse foi um ponto para discutir até, e eu defendo um pouco essa tese, de colocar só para questão disciplinar. Pode ser. Mas o Suárez não mordaria. Mas não com a interferência não lance que está técnico. tendo hoje. Perfeito, não lance técnico. E aí foi esse. E aí depois teve um outro relatório, estou dando aqui para o seu público, muito interessante, que foi um convencimento aos ingleses. A FIFA apresentou um relatório do FBI comprovando o quanto que árbitros no mundo eram assediados por apostas. E tendo a oportunidade de ter uma correção de lances capitais, só grandes lances, era uma outra oportunidade. Então, assim, aí foi feito como experiência durante 2 anos, em 2018 ficou como regra oficial e hoje está aí. Eu concordo com você, perde a essência do jogo. Eu sou a favor da tecnologia, eu sou contra como ela é usada. Eu simplificaria menos, eu reduziria drasticamente a intervenção. O grande problema é que o VAR surgiu e quem investe para colocar o VAR quer mostrar que tem o VAR. O VAR não pode ser mais importante que o jogo e nem mais importante que o árbitro. E aqui no Brasil, o VAR é contra os árbitros. Primeiro, a nossa tecnologia de captação de imagens é limitadíssima. É uma câmera de transmissão que muda de ângulo. Pô, são inúmeros sensores no campo que cruzam com imagens da câmera, com o chip que tem na bola, tem um software que faz assim, e você vê a coisa um pouco mais limpa. No Brasil não tem. E vou numa tese ainda mais conspiratória ainda, já que nós estamos tocando nisso. O VAR surgiu depois do escândalo de prisão dos dirigentes da FIFA. E eles precisavam, na minha visão, dar um retorno rápido da lisura do esporte, porque estavam começando a ter inúmeros problemas com patrocinadores, com a credibilidade da FIFA. Inventaram, mas não mudaram. É muito difícil você mudar um sistema, não vou nem falar corrupção, mas um sistema de gestão, politicão lá dentro. É difícil acabar com isso. Criaram uma situação do VAR para o quê? Toda rodada tem algum assunto. Então, tudo isso de corrupção ficou para o segundo plano. E a discussão do jogo, do dia a dia, que é o que interessa para as pessoas, ela continua nesse plano e desviou a atenção desse problema de administração da FIFA. Teoria da conspiração, posso estar muito louco com isso? Enfim, eu não gosto. Eu tive em 2012, em uma reunião da International Board, em Surrey, no interior da Inglaterra, aqueles castelos, sabe, que coisa bacana. Eu fui nessa reunião em 2012, foi no ano da Olimpíada, porque é importante. Cada ano, a reunião da International Board é em um país do Reino Unido. No ano de Copa do Mundo, é ou na sede da FIFA ou no país sede da Copa. Mas cada ano, e é um revezamento em cada ano. Em 2012, foi na Inglaterra.
estava na pauta já em 2012 de colocar. E aí chega o Blatter e o Platini, foi até quando aquele secretário da FIFA, lembra? Walker. O Walker, Jerome Walker. que o Aldo Rabelo, foi no mesmo dia, o Aldo Rabelo falou que ia dar um chute no traseiro, não ia deixar ele entrar no Brasil, lembra? Tava um tenso. E tava na pauta já isso. E você tem razão. Michel Platini chega, Blatter chega e fala, pode tirar isso da pauta, nem coloca isso na pauta, que não vão nem conversar sobre tecnologia. Duvido que os jogadores gostem disso, do VAR. A distância. Salvio, quem foi o melhor, ou é o melhor árbitro brasileiro, historicamente? Esse ponto é bem polêmico, essa pergunta é polêmica. Para mim, tivemos inúmeros mas para mim, final. Cara, assim, vou te falar, viajei América do Sul inteira, viajei muito para o Brasil, fora do Brasil. O mais conhecido, por incrível que pareça, todo mundo me perguntava, o que faz Dom Arpe? Para mim, Romualdo Arpe Filho. Apitou a final de Copa. E ele apitou a final da Copa de 86, depois de um brasileiro apitar a final da Copa de 82, o Arnaldo César Coelho. A chance era zero de um mesmo país apitar a final só por um motivo. Bom. A verdade é essa, Fernandinho. Você tem finais de Copa do Mundo, a FIFA sempre vai ter 4 ou 5 opções de árbitros. Um apita a final. O Pitana não era o concurso. A verdade é que em 2002 você teve Coreia e Japão, indiscutível. Colina estava à frente de todos. Não tinha outro nome, era o Colina. Em 86, o Romualdo era o concurso, acima de todos. Então, assim, lógico que Romualdo, Arnaldo César Coelho, não tenho dúvidas, árbitros do Brasil. Mas aí eu vou te falar, puro sangue da arbitragem que eu via apitar e que eu me inspirava, Oscar Roberto Godoy. Ah, grande Godoy. Não tenha Godoy dúvida. É raiz, não há dúvida. E eu peguei uma fase que eu cheguei a fazer preliminares para o Godoy apitando, sabe? Eu cheguei a pegar preliminares. E quando eu pegava a minha escala, que eu via que o jogo era 13h45, eu ia correndo ver quem ia apitar o jogo de fundo. Né? Quando eu olhava, Oscar Godoy vai apitar lá em Ribeirão Preto ou lá em Limeira, aquilo pra mim, cara, tá no vestiário, vou acabar o jogo, vou encontrar com o Godoy e ficava assistindo para aprender. Godoy marrento, mas é grande árbitro, porque ele falava assim, eu baixinho, eu vou te expulsar no campo, você não, mas assim... Depois nós fomos trabalhar junto, cara, é um árbitro nato, coração, mano. Um cara que nasceu pra ser... Aí, lógico que o Simon também, Paulo César de Oliveira, falei aí do CNM, né? Sim. Eu vi grandes árbitros, né? Mas assim, que me inspirou como árbitro, eu vou te falar que o Godoy era um cara que eu via apitando, mas Romualdo Arpe Filho... Ô, Sálvio, por que Sálvio? Eu sou Júnior. Sálvio é o nome do meu pai. Do seu pai? É, meu pai, né? Eu sou Júnior, por isso que eu sou. Sálvio é o nome do meu pai e que era o nome de um tio-avó, né? Tio-avô, né? Que era irmão da minha avó. Italiano? Minha avó colocou no meu pai o nome do irmão dela. Entendeu? É um nome diferente. É diferente. Né? E aí, eu já vi vários. E aí, o meu pai pegou e colocou, então eu sou Júnior. Salve, cara, quase 2 horas de papo aí. Muito obrigado, foi muito bom revê-lo. Essa aula de arbitragem, de bastidores, de vida, de humanidade. A gente tentou passar um pouquinho o que é ser árbitro de futebol, que não é esse bicho-papão que todo mundo acha, mas que realmente exige demais do ser humano. Cara, só quem esteve dentro de um estádio, na beira do campo, para sentir aquela pressão da massa. Vou dizer uma coisa para vocês são fortes. São fortes porque não é brincadeira, é uma pressão surreal. E não é uma vez na vida. Quarta, domingo durante 20, 25 anos. Mas é isso, Fernandinho. Que papo legal, viu, cara? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito bacana bater esse papo aqui com você, trazer essas informações, falar aí com o seu público. E é isso, cara. Eu tenho muito orgulho da minha carreira, sabe? Tenho muito orgulho. E falo pro seu público, gosta de ser árbitro de futebol? Procure o curso de árbitro, vai ser árbitro de futebol, que vale a pena sim. É difícil, como quase todas as outras atividades, mas superar essa dificuldade depois você só vai ter orgulho. Obrigado, Fernandinho. Obrigado você pela oportunidade. Bom, minha gente, acompanha aí nas redes sociais, tá aí na tela. Papo de Boleiro, você sabe, aqui a conversa é diferente. Até mais, valeu.